Meu nome é Antônio, sou natural da cidade de Muriaé, mas vivi por Juiz de Fora desde 69, quando eu servi as Forças Armadas aqui, e a seguir eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei lá por volta de 10 anos e reunindo lá na Igreja Batista, eu resolvi voltar para Juiz de Fora em 79. Eu, como já conhecia o irmão Salomão em Muriaé, porque ele nos evangelizou lá quando eu era solteiro, eu, a a a falecida esposa Maria Amélia, ele nos evangelizou, então nós já éramos conhecidos. E eu, como convertido, vim para aqui. Ao chegar aqui, ele achou por bem, conversar comigo sobre organizar uma igreja, a casa de oração aqui, que então ainda não tinha, mas tinha dificuldade, porque não tinha pessoa suficiente nem para começar um trabalho. E o que que ele fez? Ele, sabendo que o Lozenir, que veio de Carangola, mais a Gracinha, o Milton, mais a esposa também, tinha vindo de Muriaé, morava aqui. Ao saber que eu vim do Rio para cá novamente em 79, ele falou: "Opa, tá na hora de a gente tentar organizar uma casa de oração também em Juiz de Fora". Por que que vamos organizar? Porque agora temos lá o Toninho, a Maria Amélia, a Gracinha, o Lozeni, ao total umas 6 pessoas, 7 com criança, dava até mais um pouquinho. Então o que que aconteceu? Nós resolvemos alugar um salão aqui no bairro Jardim do Sol. E por ali nós reunimos por um bom tempo, eu não sei tempo determinado, mas aproximadamente um ano, nós reunimos ali. E depois achamos por bem subir aqui para o Parque ABC, aonde começou a construção da obra aqui. Então compramos esse imóvel aqui, eh, que construímos a residência, eh, aonde hoje mora a dona Leia, né, esposa do saudoso Salomão Vieira, e nós construímos e fizemos a igreja em cima. A igreja que hoje aqui é o subsolo, né, vamos dizer, um porãozinho aonde que tem a reunião das crianças e as atividades da igreja. Fizemos aquele templo ali, e ali reunimos. E continuamos reunindo, aí aumentou, veio outras famílias que se converteram aqui no local. Aí apareceu o seu Aládio, a dona Marta, o seu Antônio, e foi juntando um grupo, e mais outros que apareceram por aqui na época, e o grupo aumentou um pouco, umas 15 a 20 pessoas. Logo a seguir apareceu também o São Jorge, que é militar do exército, também nos contribuiu logo no início, uns 4 anos depois, ele também surgiu aqui entre nós, e eu estava aqui ainda. Mas eu, por morar num bairro distante, Bairu, e na época eu nem tinha condução, e família com criança nova, e tinha que pegar 2 ônibus urbano. E o que aconteceu? Como aí a igreja aqui já estava mais ou menos estruturada, eu achei por bem voltar lá para o meu bairro, uma igreja mais próxima, que é a Igreja Batista. Eu fui reunir na primeira Igreja Batista, lá no centro do Rio, que está próximo à minha casa, que inclusive dá para ir até a pé. Mas da Igreja Batista, eu ficando lá, e voltei novamente para o Rio, né. Tornei voltar para o Rio, não mais em 79, mas voltei para o Rio em 89 de novo. E por lá fiquei, novamente trabalhando no Rio, e quando foi aproximadamente 2000, eu fui para Muriaé. 2010, mais ou menos, eu vim para o Rio de Janeiro. E aí tornei reunir na Igreja Batista. Reuni na Igreja Batista. Mas houve uma certa dificuldade de adaptação, porque eu já passei a conhecer melhor a casa de oração, e fiquei lá até ainda tempo, uns 3 anos atrás, eu fiquei na Igreja Batista novamente. Mas eu achei por bem, eh, tornar a casa de oração aqui, que deve ter sido mais ou menos, nós estamos em 2025, né, 2022, 23, eu retornei à casa de oração, que é um princípio que eu me adaptei bem, e passei a reunir aqui novamente com os irmãos, mas já com o irmão Salomão falecido, e que estamos até hoje.
e estamos bem, tá eu e minha esposa, nós estamos bem aqui, aliás, no segundo casamento, porque a primeira faleceu, que chamava de Cineia, nós estamos reunindo com o irmão aqui, estamos bem entre os irmãos aqui na casa de oração, ajudando a alavancar cada vez melhor a obra nesse local, né, porque sabemos que, eh, o evangelismo faz falta aqui também, e é um princípio sadio, sólido dentro da palavra de Deus, das escrituras, um princípio doutrinário agradável, e aqui eu estou com os irmãos, novamente, há uns 3 anos atrás eu estou aqui, estou bem, dando continuidade à obra. Os irmãos, porque eu fiquei lá nas igrejas batista, fiquei lá sim, mas agora eu tenho veículo, eu tenho viatura, eu posso deslocar com mais facilidade, né, na época eu não tinha. E foi um dos problemas que eu me ausentei daqui e fui morar lá, no bairro, na igreja mais próxima da minha casa, mas hoje em dia eu sou uma pessoa já aposentada, tem minha viatura e não tem dificuldade de deslocar. E como eu conheço o princípio da casa de oração desde Muriaé, inclusive eu morei uns tempos em Muriaé também, do Rio, além de eu vir para aqui, mas estive uma passagem em Muriaé, morei lá uns tempos, e até reuni com os irmãos lá na casa de oração também, na Benedito Valadares. Por que que eu reuni? Baseado no conhecimento que eu já tinha aqui com Salomão. Eu fui para Muriaé do Rio e também reuni na casa de oração. Mas ao voltar para aqui, eu fiquei na igreja batista, mas sempre pensando em voltar para aqui. E achei por bem, fui muito bem acolhido pelos irmãos, a começar do irmão Jorge, né, pai do nosso irmão Jorge filho, né, e ele sempre uma pessoa agradável, nos orientando, por ser um ancião mais de idade, 80 e poucos anos, muito amigo, muito cativo, tem aquele tom de nos cativar para o bem, dentro da obra de Deus. Eu falei: "Então por que que eu não voltar para casa de oração?". E hoje eu estou aqui, estou bem, sentindo bem, minha esposa está bem, e enfim, estamos bem entre os irmãos, não temos nada a reclamar, temos a acrescentar, que temos crescido espiritualmente entre os irmãos. Eu gosto das doutrinas da casa de oração, uma doutrina sólida, principalmente o sistema de governo, muito ótimo o sistema de governo, e também o modo de contribuir, e todos contribuem com alegria, aquilo que propõe no coração, nada é forçado, não que não deve contribuir, convém e deve contribuir, mas tudo com liberdade, né, com amor, como está em 2 Coríntios 9 de 7 a 9, e seguindo os exemplos que está na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né, que não há uma ditadura nas nossas contribuições, não existe essa ditadura, esse aparecer humano, essa obrigação. Tudo aqui é liberal, quer dizer, enche-nos do coração o sistema de governo, a gente veio a um sistema sólido, bom, entendeu? Ninguém tem primazia, a primazia é o Espírito Santo, é ele que vai, mostrando quem é que tem que ficar na frente, nas lideranças, quem é tirado para ser presbítero, para ser um presidente da igreja, tudo isso é modelado pelo Espírito Santo espontaneamente, apenas a igreja local reconhece o ministério desses irmãos. A história marcante que eu tenho na igreja que marcante que a gente lutava com dificuldade para vir para cá, mas nós queríamos começar a obra, eu com mulher e 2 filhos, não tinha 3 ainda, em 79, vinha de ônibus, debaixo de chuva, de sol, e aquela dificuldade para chegar, mas vínhamos. As reunião toda a gente participava, terça, quinta, domingo, não faltávamos reunião não. Às vezes a gente vê muitas igrejas aí durante a semana, né, às vezes os cultos são vazios, com nós não era assim não. Dia de chuva não tinha negócio de dificuldade, e nós até brincava entre nós, Salomão, que nós não somos feitos de sal e nem de açúcar. Nós vínhamos debaixo de chuva e com problema, estávamos aqui, de quando em quando, alguém nos levava em casa também, e assim começou, e muito alegre, e começou a vir missionários aqui, ajudar o irmão Salomão, o Sogave, o irmão Kennedy de Carangola, e doutor Jairo de São Paulo, grandes pregadores que aqui tiveram, e através daquelas mensagens nos edificou muito, que são homens que têm o dom da palavra, são homens espirituais e com o dom da palavra, porque tem pessoas que são espirituais, mas não têm o dom,
da palavra, não é um bom mensageiro da parte de Deus, não é o caso. Esses irmãos, principalmente que eu citei aqui, Sr. Gavin, não saía daqui, o Sr. Kennedy, pessoa brilhante, entendeu? Tinha também um advogado de São Paulo que vez em quando vinha aqui entre nós, eh, então, que era comissionado por Deus, para isso, e doutor Jairo Gonçalves, muito conhecido, era juiz de direito em São Paulo, né, e por certo ele nos abrilhantou muito aqui, nas conferências que ele teve aqui, e Luiz Soares, do estado de São Paulo, enfim, a gente recebia muita edificação e aquilo nos fazia crescer espiritualmente e procurar imitar eles também, né. Eles eram imitadores de Cristo e nós, na sequência, no seu evangelho, nós passamos a imitar Cristo através deles, né. Ele fazia aquela ponte entre nós e Cristo. São pessoas que nos deixa saudade até hoje. Não, dificuldade que eu tinha aqui mesmo era o deslocamento e no início a dificuldade financeira, né, para construir aqui. A gente até com certa dificuldade, né, dava, nas contribuição, dava aquilo que talvez com força, né, com dificuldade para poder alavancar a construção aqui para começar o tempo, porque nós pagávamos um aluguel, assim, no Jardim do Sol, né, eu pagava um aluguel caro, vamos dizer, uns R$ 1.000 o dinheiro de hoje. Para um trabalho que está começando era muito, nós tinha dificuldade, mas aqui alavancamos aqui, as igrejas, da denominação passaram a nos ajudar financeiramente, São Paulo, Muriaé e muitos pregadores de Muriaé vinham até aqui também. Enfim, nos ajudou não só com a sua presença física, né, mas também financeiramente. As igrejas locais de Muriaé e São Paulo, Deus nos ajuda muito boa aqui, e isso aqui nos brilhantou, isso aqui nos incentivou. Opa, como é que pode os homens lá de São Paulo, de Muriaé, distantes, tá interessado em nos ajudar, e por que nós também não fazer o mesmo? E nós dava o que podia para ajudar a obra aqui, e Deus nos ajudava, e nunca nos fez falta em nada, entendeu? E esse obreiro que vinha aqui, eu também levava até para minha casa quando estava aqui. Eu tô lembrado que uma vez eu não tinha veículo, o o doutor Gávea veio, pregou, e eu falei: "Vamos almoçar na minha casa?" Foi. Como eu morava no Bairu, né, aqui no bairro. Aí o carro dele, tava ele, a esposa, eu, mulher e filho, mas lotadão, foi lá em casa almoçar. Não cabia ninguém, não ter um no colo do outro, mas ele se exprimia e ele foi lá em casa. Eu tô lembrando uma vez. Mas ele teve outra vez, teve foi lá em casa almoçar, quer dizer, ele não olhou que a gente era pobre, que não tinha carro, foi sentando um em cima do outro lá, minhas crianças, minha esposa, a esposa dele, ele tinha um filho também, e enfim, o doutor tem outro também que nos ajudou aqui, ó, Orlando Arraes, se eu não me engano, de São Paulo, era advogado, também vinha aqui ajudar a obra. Você pode ver, São Paulo está a 600 quilômetros daqui. Houve interesse em ajudar essa obra aqui e Deus nos ajudou, entendeu? Eu esqueci de relembrar aqui que logo a seguir, depois começou eu, Milton e Lozeni, os homens, eu, Milton e Lozeni, surgiram também no bairro São Pedro, o José do Carmo. Que não foi imediatamente, mas aproximadamente um ano depois, o São José do Carmo e a família, entendeu? Que seria o Eliseu, que hoje é até obreiro lá no bairro São Pedro, também se deslocava de São Pedro para aqui, ele, São José do Carmo e família, para vir na reunião também, pegando 2 condução. Mas de quando em quando nós levava para nossa casa, quer dizer, mais perto, quando eu passei mais perto do que Baixo São Pedro. Levava, passava o dia com nós, e também surgiu entre nós aqui um rapaz de Picas, por nome de Fernando, que também logo a seguir nós começamos a obra aqui em 79, não foi isso? 80 e pouco, surgiu o Fernando, que trabalhava em Três Rios, e também deu uma ajuda muito boa. Hoje em dia eu acho que ele mora em Petrópolis, também o obreiro da obra do Senhor, enfim, daí foi se alavancando e tá aí a obra, e essa porta que Deus abriu, acho não, ninguém vai fechar. Só na volta do Senhor Jesus Cristo, será num abrir e fechar de olhos, e nós vamos deixar as coisas materiais e estar com o Senhor para sempre.